Olá, na mensagem de hoje eu quero falar sobre o orgulho, os perigos do orgulho. Nós vamos iniciar lendo um texto lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 10. Vamos ler do versículo 4 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Todos os seus pensamentos são, não há Deus. Os seus caminhos são para sempre prósperos. Os teus juízos estão acima dele, dos de Deus. Fora da sua vista, quanto a todos os seus adversários, ele os despreza. Ele diz em seu coração, não serei abalado, nunca me verei na adversidade. O orgulho, ele é um sentimento muito perigoso e ele tem muitos perigos para o ser humano. O primeiro problema do orgulho que ele é algo que nós admiramos. Ele não é algo que nós desprezamos. Todo ser humano, ele é orgulhoso por natureza. Ele se orgulha de ser um bom pai, ele se orgulha de ter boa fama. Ou seja, o orgulho, o problema dele é que eu me sinto orgulhoso, eu sinto orgulho de ser orgulhoso. Todos nós sentimos orgulho de ser orgulhoso, né? Esse é o primeiro problema do orgulho, que se é uma coisa que as pessoas desprezam, é muito mais fácil você fugir dele. Mas o orgulho nós admiramos, né? Eu orgulho de ser um bom jogador, eu orgulho de ser um bom atleta, eu orgulho de ser um bom... Quer dizer, o orgulho é um sentimento que nós admiramos, mas ele é muito perigoso. O primeiro perigo dele é por isso, nós admirarmos ser orgulhosos, né? E por causa disto, nós tiramos Deus do trono e colocamos nosso ego no trono, né? É o que diz aqui o Salmo quando nós começamos a ler. Por causa do seu orgulho, o ímpio não busca a Deus. Todos os seus pensamentos são, não há Deus. Então, o orgulho, o primeiro problema dele é esse, o perigo dele é isso. Nós nos orgulhamos tanto que nós esquecemos de Deus, né? Então, esse é o primeiro perigo que o orgulho, que esse sentimento traz para nós. O segundo perigo é que, tirando Deus do trono, a pessoa orgulhosa se torna arrogante com Deus e para com as pessoas. Olha o que o texto diz, que nós acabamos de ler, diz. Os seus caminhos são sempre prósperos. Primeiro ele fala no seu pensamento, não há Deus. E por que ele diz isso? Porque os seus caminhos são sempre prósperos, teus juízos estão acima dos de Deus, fora da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele o despreza. Ou seja, a pessoa orgulhosa, ele despreza o seu próximo, despreza a Deus, despreza tudo, porque ele se acha, né? Então, assim, é o perigo do orgulho por causa disso, né? Que você tira Deus do trono, e tirando Deus do trono, nós tornamos insensível aos problemas dos outros, nós tornamos insensível aos apelos de Deus, e nós sentimos tão orgulhosos de ser orgulhoso. Sentimos tanto orgulho de ser orgulhoso. Esse é o perigo são um dos perigos do orgulho. E o maior perigo do orgulho, esse é o maior deles, né? Que ele nos cega em relação à nossa vulnerabilidade. O orgulho, ele não deixa nós percebermos que nós somos efêmeros, nós estamos de passagem aqui nessa terra. Que todos nós vamos morrer e vamos para o mesmo lugar. Sendo rico, sendo pobre, branco, preto, independente de se eu creio em Deus ou não, independente se eu sou mais sábio do que o outro ou não. O orgulho, ele tira esse sentimento, essa defesa que todo ser humano deveria ter da sua vulnerabilidade diante da vida. A pessoa se acha eterna, a pessoa se acha que vai viver aqui para sempre, a pessoa acha que riqueza, saúde, dinheiro, sabedoria, tudo isso ela vai ficar para sempre e não vai, né? Então esse é o maior perigo do orgulho, é que ele tira o nosso senso de quem nós somos, de quem nós somos, da realidade nossa, da realidade humana. Esse é o maior perigo, ele tira o senso e cega em relação à nossa vulnerabilidade. Olha o que diz no versículo 6, quando nós acabamos de ler. Diz em seu coração o orgulhoso, eu não serei abalado, nunca me verei na adversidade. Isso é um engano, né? Vai chegar um ponto que nosso dinheiro não vai resolver, que a nossa saúde não vai resolver, porque ela vai acabar,
que a nossa sabedoria também não vai adiantar diante de alguns problemas que nós enfrentaremos. E o orgulhoso, ele perde esse senso de quem ele é, do quão limitado nós somos diante desse mundo, né? E este é o pior perigo, esse é o maior perigo do orgulho, né? O orgulho tira o foco do que realmente importa. Olha o que Jesus disse. Quando Jesus conta uma história, né, uma parábola de um homem que diz assim que ele era muito rico, então seus terrenos, sua plantação deram muito, produziram muito, e ele falou assim, olha, eu vou fazer vários celeiros, já sei que eu vou fazer, já que as minhas terras são imensas, elas produziram muito alimento, eu vou construir celeiros, vou guardar isso tudo, vou ficar tranquilo, minha alma vai descansar em paz. Aí Jesus fala que Deus chega para esse homem, nessa parábola, Deus chega para esse homem e diz, louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O que nós podemos oferecer para a nossa alma quando nós partimos daqui? E é essa parábola que Jesus contou que é o maior perigo para o orgulhoso. Ele se esquece desse princípio, que nós todos estamos de passagem, que para que tanto preconceito, para que tanta ânsia nesse mundo, sendo que vai ficar tudo aqui, né? Alguém uma vez me contou, eu vi essa história, né, para mostrar o que é a vaidade humana. Um sábio estava contando para os seus alunos, ela falou, olha, existia dois homens, todos os dois eram muito arrogantes, tinham muito dinheiro, e um ficava querendo disputar o que faria mais do que o outro. Aí um disse para o outro assim, olha, eu sei que eu vou fazer, eu sou muito mais rico que você, eu vou construir uma casa aqui na terra, que em lugar nenhum aqui na terra tem de tão bonita a mansão que eu vou construir aqui, porque eu tenho dinheiro para isso. E o outro tentando ser mais arrogante ainda, você, pois eu vou fazer pior que você ainda, melhor do que você ainda, eu vou fazer uma casa para mim, mas não é nesse planeta, é lá na Lua, não é aqui na terra, é lá na Lua. E aí o sábio perguntou para os alunos, qual dos dois que é louco? Que é mais louco, que é mais orgulhoso, que é mais arrogante. Aí eles falaram assim, o que vai construir a casa na Lua. Aí o sábio falou, não, todos os dois são loucos e arrogantes, porque independente se vai construir na Lua, aqui na Terra, não vai ficar aqui, eles não vão levar isso para a eternidade. Quando eles morrerem, né? Então são loucos os dois. E assim, orgulhoso, ele se torna louco, como os dois personagens dessa história que eu acabei de contar aqui. Então, o orgulho, o pior perigo dele é isso, ele tira do ser humano aquilo que nós mais temos de importante, que é o temor de como perder a vida, não que nós vamos passar a eternidade, porque nós não pensamos nisso, a pessoa orgulhosa não pensa nisso, né? E esse é um perigo, um grande perigo. Lá no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão diz o seguinte, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, o orgulhoso, ele é comparado como um cão vira-lata. Um cão vira-lata tem mais valor para que ele depois que ele morre. Ele vai embora com seu orgulho, vai embora com todas as coisas. Um cão vira-lata tem mais valor depois com o orgulhoso do que ele morre. Então, o que nós achamos de tão importante que nós somos aqui nessa terra, né? Então, o orgulho ele é um grande perigo. E eu quero contar uma história aqui, agora já é uma história bíblica, uma história verídica, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, de um homem muito poderoso, que ele era muito orgulhoso, mas que ele quebrou o seu orgulho. E esse homem é um exemplo para nós, né, para que nós, essa história ficou narrada na Bíblia para que nós possamos aprender com a história desse homem. É o general Naamã. O general Naamã era um grande general e a Bíblia fala como o orgulho desse homem foi quebrado. Ele era um general do exército sírio. A Bíblia diz, começando lá em 2 Reis, capítulo 5, diz o seguinte, que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, diante do rei, ele era o homem mais poderoso que tinha ali depois do rei da Síria, era o general Naamã. E de muito respeito, porque por ele, o Senhor dera livramento aos sírios, ou seja, o exército sírio conquistava muito vitória naquela época, inclusive contra o povo de Deus, o povo de Israel, por causa desse general. Ele era um valente, mas no final do versículo 1 diz o seguinte, porém leproso. E esse general, ninguém via a lepra dele. Estava debaixo das medalhas, dos seus uniformes, né? Ninguém via. Mas ali tinha uma menina
que foi levada, quando ele enfrentou o povo de Israel, ele levou essa menina como escrava, essa menina trabalhava ali de empregada doméstica, essa menina viu aquela situação desse general e falou assim, olha, há quem dera esse general conhecesse o Deus do meu povo, ele curaria essa lepra dele. E aí esse general, a esposa do general ouve essa conversa e fala com ele, e ele pega, vai direto falar com quem? Com o rei da Síria, que tinha muito poder, todos os povos ali ao redor tinham temor do rei da Síria. E ele fala, então vou escrever uma carta para o rei de Israel para que ele peça o Deus dele para curar você, Naamã, né? E aí o rei de Israel o rei da Síria fez essa carta. E quando chegou essa carta até o rei de Israel, ele ficou muito perturbado. Ele falou, olha, quem que o rei da Síria acha que eu sou? Que eu sou Deus, ele está querendo é briga. Porque eu não posso resolver. Como eu vou curar uma lepra? A lepra era como se fosse o câncer. Uma doença incurável, que não tinha cura. E o general Naamã, tão importante, ele tinha essa lepra. Mas ele era uma pessoa orgulhosa ainda, né? Então o que ele fez? Não, então se o Deus de Israel pode fazer isso, o meu rei vai conseguir isso para mim. E o rei da Síria faz essa carta, e quando o rei de Israel recebe essa carta, ele fica desesperado. Mas ali em Israel havia um profeta, havia um homem de Deus que chamava Eliseu. E aí Eliseu, quando fica sabendo disso, fala, pode ficar tranquilo, rei, esse problema não é com você, esse problema é com Deus, com o nosso Deus. E quando o rei de Israel fala, então, Eliseu, resolva essa parada aí. E quando o Naamã vai, então eu vou lá conversar com esse profeta que vai resolver meu problema, minha lepra, e o Deus desse profeta que vai resolver esse problema. Então o rei Naamã foi com toda a sua comitiva, soldados e tudo, e quando ele chega perto da casa de Eliseu nem se dá o trabalho, porque aí já queria, olha o começo do tratamento do orgulho de Naamã. Ele achou que ele ia ser recebido pelo profeta, com todas as honras, porque ele era um homem muito famoso. Todo mundo conhecia Naamã. Mas para Deus não tem ninguém famoso. Deus quer quebrar o orgulho primeiro, e Deus queria quebrar o orgulho de Naamã. A Bíblia diz, no versículo 10, que Eliseu nem se dispôs a receber Naamã. Diz versículo 10 do capítulo 5 de 1 Reis, 2 Reis. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro a dizer, vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e sua carne tornará a ti, e ficarás purificado. No versículo 11 diz o seguinte, Naamã, porém indignado, retirou-se dizendo, eis que eu pensava certamente ele sairá para vir comigo, me ver, porque eu sou muito famoso, e ele se colocaria diante de mim, invocarei o nome do Deus deles, e passaria sobre sobre o lugar que eu estou enfermo, e ele curaria minha lepra. Ou seja, o que Naamã estava dizendo? Olha, eu sou muito importante, por que ele não veio me ver e manda simplesmente um mensageiro para me ver? Aí ele, com toda a sua arrogância, fala assim, olha, e além do mais, ele fala que eu tenho que banhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio lá de Jerusalém. E Jerusalém, naquela época, ele era submisso ao rei da Síria, porque a Síria tinha muita vitória sobre Israel, porque Deus permitia, por causa dos pecados de Israel. E como eu disse para você, o próprio Naamã era um que tinha derrotado esse povo. O que ele acha que é? Ele acha que o Rio Jordão é muito melhor do que, no versículo 12, olha as palavras dele. Ele acha que não são porventuras o rio Abana e o rio Farpa, rios de Damasco, melhor que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim ele se retirou-se e ficou indignado, né? Então aí ele tinha ainda orgulho, ele estava com a lepra, mas era orgulhoso. Aí, porém, o que acontece no versículo 13? Os seus servos, porém, chegaram a ele dizendo, meu pai, olha, meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, porventura não teria cumprido? Quanto mais, dizendo, lave-te e ficará purificado. Olha o que os servos dele, na hora dele já ir embora, continuando com a lepra por causa de um orgulho. Quantas vezes nós continuamos com um problema grave na nossa vida, destruindo os nossos lares, nossos casamentos, porque nós continuamos orgulhosos diante de Deus. Deus nos pede uma coisa tão simples, é ir até o seu Filho Jesus, aquele mesmo que morreu na cruz há 2000 anos atrás, que é manso e humilde de coração, e você fala, não, eu não vou mudar de religião, e não é isso, Jesus está querendo resolver o nosso problema, como Deus queria resolver o problema de Naamã. E precisou daqueles homens que foram com ele até ali, aquela comitiva, e falar, olha meu rei, olha meu chefe, eles não estão te pedindo coisa difícil? Tente pelo menos. Banhe-se 7 vezes, quem sabe dá certo, né? Que eles também não eram tementes a Deus, mas eles viram o sofrimento de Naamã. Eles viram a luta que Naamã passava, sabia do problema gravíssimo que Naamã tinha da lepra.
E aí o que Naamã faz? No versículo 14 diz o seguinte: desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se carne do menino, e aí ele ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-lhe que teu servo receba um presente. E aí Eliseu recusa aquele presente. Olha que história de Naamã, um homem orgulhoso, um homem que tinha boa fama. Como eu disse aqui, o orgulho, o problema dele é isto. Naamã não achava que tinha problema nenhum, ele não era um ladrão, ele não era um malfeitor, ele era uma pessoa justa, fiel ao seu rei, uma pessoa honesta. Mas era orgulhoso, isso trazia orgulho para ele. Como eu disse aqui, o orgulho, o perigo dele é isso. As pessoas dizem para você: olha, você é um bom pai de família, você é uma boa esposa, e nós sentimos orgulhosos com isso. E cada vez mais esse orgulho nos afasta de Deus, porque Naamã estava afastado de Deus. E o nosso orgulho coloca aquela falsa capa de bondade em nós, que essa era a capa que Naamã tinha. Mas um dia ele teve um problema grave, e quando temos um problema grave, rei não pode resolver. O seu rei mandou a carta para o rei de Israel. O seu rei não podia resolver, o rei de Israel não podia resolver, mas o profeta de Deus pode resolver, porque ele te leva até Deus. E qual é o profeta de Deus hoje? É a palavra de Deus. Que ela quer isso, que nós nos humilhemos. Como Naamã teve que se humilhar. Qual a lição aprendida com Naamã que serve para quebrar o orgulho de todos nós? Olha o que diz no livro de Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23 e 24. Não se glorie o homem sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, diz o Senhor. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre toda a terra, pois essas coisas de que me agrado, declara o Senhor. O ser humano tem 3 coisas aqui que diz nesse texto que o ser humano se orgulha muito, e quando ele tem essas 3 coisas junto, o orgulho afasta ele de Deus. Olha o que o profeta Jeremias diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. O ser humano, ele se gloria porque é inteligente, se acha mais inteligente que os outros. Olha, eu sou sábio, eu entendo todas as coisas. Ser sábio é importante? Claro que é. Você estudar, você ler a Bíblia, você entender a Bíblia, você ser uma pessoa estudiosa, você ser sábio, aprender todas as coisas, não só a Bíblia. É importante? Claro que é. E aí ele continua: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte em sua força. Ter saúde é importante? É claro que é importante. Nós temos que viver de uma forma saudável, tentar alimentar de uma forma saudável, exercitar, tudo isso é importante, porque nós vivemos num corpo físico, então nós temos que tratar desse corpo. É importante. Agora, outra coisa que o ser humano se gloria: ser rico. É importante? E aqui diz assim: nem o rico em sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em compreender e conhecer o Senhor. Então são 3 coisas que o homem pode deixar o homem muito orgulhoso: sabedoria, força, ou seja, saúde, e riqueza. E durante certo tempo, Naamã era um homem que tinha essas coisas: sabedoria, de um general; saúde, de um guerreiro; riqueza, porque era bem remunerado. Mas um dia veio um problema que só saúde não adiantava mais porque ela tinha ido embora, que só a riqueza não adiantava porque não comprava só saúde, e que só sabedoria também não adiantava, que não ia comprar só a cura também. Só Deus. E tem problemas que só Deus pode resolver na nossa vida. Um casamento destruído, uma vida que nunca deu certo, e você fica tentando, culpando todo mundo, e o seu orgulho não deixa ver que o problema é o seu orgulho. Que o problema é o nosso orgulho. Eu vivi assim durante muito tempo, achando que todo mundo estava errado e que eu estava certo, que o meu orgulho não deixava ver isso. Me achava muito importante, me achava muito sábio, muito saudável, até que entrei numa depressão profunda, que a minha sabedoria não resolveu. Tinha um emprego bom, como eu sempre tive, não resolveu. E a minha força cada dia mais é embora eu jovem, porque eu estava na bebida, eu estava fumando, eu fazia tudo de errado. Então, como Jeremias falou aqui, não se orgulhe o homem na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que gloriar, glorie-se nisso, em compreender que eu sou o Senhor. Então, orgulho é um sentimento muito perigoso.
E nós temos, como Naamã, todos nós temos uma lepra. Que em algum momento você vai olhar e falar assim, olha, minha vida está sendo uma aparência. Naamã era uma aparência. Ele era cheio de medalhas, as medalhas escondiam a lepra dele. E dentro da casa dele tinha uma menina, uma simples menina que ninguém dava valor para ela. Ela tinha sido levada escrava numa das incursões que ele fez em Israel e derrotou o povo de Israel. Vou levar essa menina para trabalhar lá. Ele não está sabendo, ele não sabia que ele tinha levado alguém que ia trazer a palavra do Deus poderoso para ele. E quantas vezes eu ouvi o evangelho de uma pessoa simples, a minha mãe, falando para mim e eu achava, não dava valor nenhum. Até que um dia eu tive que procurar o Deus dela, o Deus de Israel. O Deus que não importa o que você sabe. Naamã falou, não, os rios lá de Damasco, da Síria, são muito mais importantes que os rios de Israel. Não são. Não tem outra religião tão importante como a Bíblia vai nos informar. E não é do jeito que Naamã pensava, era do jeito que Deus queria que ele fizesse. Não é do jeito que eu penso, não é do jeito que você pensa, é do jeito que a Bíblia mostra que nós devemos fazer. A palavra de Deus ela vem para isso, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa arrogância. Como nós somos arrogantes. E quão bom é que esse orgulho seja quebrado a tempo, como de Naamã. Fica a palavra dessa noite para nós, cada dia refletimos mais sobre isso, quebrar o nosso orgulho. Orgulho é muito perigoso, porque é bonito nós sermos orgulhosos, né? Aí eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho dos meus filhos, eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho para tudo hoje, né? Orgulho de ser isso, de orgulho de ser aquilo. Mas o orgulho é de nós entendermos que nós não podemos nos orgulhar da nossa sabedoria, da nossa saúde, da nossa riqueza, porque tudo isso vai passar. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem dessa noite cantando um corinho que diz sobre essa passagem que nós acabamos de ler de Naamã. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer, vamos descer, e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder, como Naamã no teu poder. Amém? Vamos quebrar nosso orgulho todo dia. O orgulho é um sentimento que ele tenta voltar à tona. Quando você e eu estivermos sendo abençoados por Deus, não deixe que isso suba a nossa cabeça. Não deixa que venha o esquecimento de onde Deus nos tirou. Sabe por que o meu orgulho sempre é quebrado? Eu sei quem eu era quando eu era orgulhoso, quando eu era soberbo. Mas esse orgulho, ele sempre tenta voltar à tona, meu amado. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Quando vem o elogio, alguém elogia de Milson, que sua mensagem é bonita de Milson, que a sua família, que você é um bom... Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, meu amado. Porque tudo provém de Deus.
E nós temos que cantar esse louvor com sentimento que isso é para nós. Que, Senhor, quebre o meu orgulho. Eu quero descer como Naamã. Não aonde que eu acho que tem que descer. Naamã achava que o rio lá de Damasco, da Síria, era o mais importante. Não é, é a palavra de Deus que é importante. Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Todas essas palavras que eu trago aqui, nós estamos pregando um evangelho muito fora do contexto, meus amados. Deus nunca quis exaltar o homem, porque o homem já se exalta por natureza. Deus quer nos humilhar, mas não é com o propósito de nos machucar. Ele quer nos humilhar para que depois ele nos exalte. Quando nós colocamos no lugar que nós devemos nos colocar, sobre a mão do Senhor, em submissão e humildade, ele nos exalta. Como ele fez com Naamã. Naamã saiu dali purificado e falou para Eliseu: eu sei que há um Deus em Israel. Há um Deus em Israel. Há um Deus no meio de nós que enviou seu filho Jesus. Ele era um judeu. Nós temos que entender a história da Bíblia. É o plano de salvação de Deus. Deus escolheu um povo, não porque esse povo era melhor, para que nós identificássemos o Messias. O Messias era um judeu, Jesus. Ele não é brasileiro, ele não é americano, ele não é japonês, ele não é chinês, ele não é português, ele não é alemão. Ele nasceu em Israel e ele morreu ali na cruz em Israel. Ele ressuscitou em Israel e a Bíblia diz que ele voltará ali em Jerusalém. Vamos nos humilhar. Vamos cada dia nos humilhar. Tirar o sentimento de orgulho, como eu disse aqui, ele volta em mim, volta em você. Nós temos que vigiar. E o vigiar é isto. Cada dia ser mais humilde diante do Senhor. E isto, quando você é humilde diante do Senhor, isso é demonstrado diante das pessoas. Você aprende a perdoar. Você aprende a pedir perdão quando você erra também. Mesmo também quando você está certo, você aprende a esperar a resposta do Senhor, não busca a sua justiça. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.